Continuamos a nossa série sobre materiais serigráficos. A emulsão fotográfica para a serigrafia, ela precisa formar um stencil com uma geometria bem definida. Essa é uma parte da atividade na serigrafia, onde existem diversos conceitos equivocados. A função da emulsão tem uma questão da espessura, né? Como nós definimos, a serigrafia é a filtragem, seguida de uma moldagem da tinta diretamente sobre o material a imprimir. Nesse sentido, um relevo sobre os fios pode ser um item de controle da camada de tinta. Isso é usado para criar efeitos na impressão de traços, ou seja, a espessura de emulsão ela é ruim para imprimir retículas. Entretanto, a camada de tinta depositada é uma função primária do tecido, a sua espessura e a proporção da área aberta. Se uma área de deposição de tinta a imprimir for menor do que a espessura do mesmo, isso vai interferir na desmoldagem da tinta impressa, que nem um plug, tendendo a grudar a tinta de volta na tela ao término da impressão. Eh, os Outro aspecto da deposição usando um relevo espesso, é que se a área de deposição for bem maior do que a espessura, ao relevo adicional definido pela tela vai ocorrer apenas nas bordas limites da imagem, porque a tela é flexível, assim como o rodo, e o tecido vai baixar entre os pontos de apoio que são o próprio stencil. O terceiro aspecto é que qualquer espessura na face interna da tela interfere na desmoldagem da impressão, por um efeito de ancoragem da tinta nas bordas limites da imagem da tela. Então esse defeito piora com imagens do tipo reticulado. O serígrafo também costuma aplicar espessura na face interna, interpretando, né, erroneamente, de que isso vai fornecer um stencil mais resistente. Na verdade, é o desengraxe da tela e o controle da exposição que vai garantir essa durabilidade. Bom, alguns efeitos que acontecem, como por exemplo o ganho de ponto, né? A reprodução perfeita, ela depende da qualidade da matriz, mas ela também depende do comportamento da tinta. Quando você imprime uma imagem reticulada, existe um fenômeno que é comum a todos os sistemas gráficos, que se chama ganho de ponto ou variação do valor tonal. Esse tipo de imperfeição, digamos assim, ocorre a partir de dimensões tão pequenas que é quase impossível evitar. E por isso a imagem reticulada precisa passar por compensações na fase da pré-impressão. Um outro problema desse gênero, né, que o menor tamanho de detalhe reproduzível guarda uma relação com a contagem de fios. O fio acaba interferindo na formação da imagem, né. Um ponto negativo requer pelo menos 2 fios passando pelo detalhe do stencil, porque senão esse pedaço de stencil não vai ficar parado no ar. Para que esse detalhe tem que ser ancorado na tela. O tamanho é que é igual à diagonal de uma contagem da malha, se a gente for fazer a conta. Um ponto positivo requer o tamanho no mínimo igual a 2 aberturas da malha, para evitar que o fio isolado não obstrua a passagem de tinta pela tela. Então, eh, isso faz acontecer uma área de mínimas, a gente chama, onde os fios começam a obstruir a passagem e dependendo do ponto onde ele está, que varia com o ângulo, você vai ter esse efeito. Recentemente, eu apresentei um vídeo comparando sistemas de aplicação de emulsão líquida. Existem emulsões com diferentes formas de apresentação, teor de sólido, diferentes viscosidades, tensões superficiais e principalmente diferentes estratégias de aplicação. A lâmina aplicadora de emulsão líquida idealmente tem um raio de borda constante, sendo que um raio maior deposita mais emulsão e vice-versa. A velocidade de aplicação também interfere com a deposição da emulsão. Então, é uma boa prática aplicar a lâmina calha emulsionadora segurando com as duas mãos ou utilizando um equipamento mecanizado. Segundo cuidado, observar que a emulsão líquida tende a atravessar a tela, então ela se acumula na face oposta da aplicação, né? Então os fabricantes indicam que você passe pelo lado externo, daí um certo número de camadas, daí pelo lado interno e daí secar na horizontal, com a face que vai ser em contato com o impresso para o lado de baixo.
Com isso, você evita qualquer fluxo de emulsão em direções indevidas, por exemplo, fazendo aumenta a espessura do lado interno, né. Entretanto, essa recomendação que não garante os resultados, porque a velocidade de aplicação da calha influi na camada, a tensão da tela influi na camada, o raio da borda da calha influi na camada. Todos esses fatores in influenciam, né. É uma questão de manuseio, com variação de viscosidade, também da tinta por causa de volume de água, quando você prepara o sensibilizante, a secagem de emulsão na calha e no pote, que se a gente não tomar cuidado de manter deixar o pote sempre fechado. Resumindo, minha recomendação é ter um suporte para a tela e usar as 2 mãos para aplicar a calha emulsionadora. Além disso, aplicar com a calha de borda mais afiada e usar múltiplas camadas, quer dizer, com secagens intermediárias, né, deve deixar uma camada mais fina, porque onde você tem emulsão, ela vai preencher apenas o relevo dos fios. Essas recomendações rendem o stencil mais fino, com a camada mais plana na face de contato ao material que vai ser impresso. Só que a melhor maneira de todos, né, de obter um stencil padronizado, é você usar emulsão em filme. Todos os, filmes indiretos, né, eles são fotografados fora da tela e revelados numa banheira. A partir da imagem, produzida, você vai aderir esse filme na tela e quando seca você tira o filme base. Com isso você tem o sistema mais rápido possível para fazer, uma matriz. Esse tipo de matriz geralmente, não se aplica para tintas à base de água. Se você tiver que usar tintas à base de água, você vai ter que impermeabilizar esse stencil. Um outro filme que também é usado é o filme capilar. Como esses podem ser feitos de acordo com o tipo de tinta que você vai usar. Então esse sistema de emulsionamento funciona aplicando na tela antes da fotografia, né, você aplica ele apenas com água ou com emulsão líquida aplicada do lado interno. Existem versões para resistir a diferentes tipos de tinta, e são pré-sensibilizados, ou a de azo, ou a dupla cura, ou polimérica, da mesma forma como as emulsões líquidas. A emulsão fotográfica se destina a fazer insolúvel, né, a emulsão para formar o estêncil. Então, quando você revela, você dissolve a parte não exposta. O tempo de exposição vai gradativamente fazendo essa função na direção da penetração da luz do V, na direção da profundidade, que é definida pela espessura da emulsão e do tecido. Algumas emulsões líquidas são fornecidas pré-sensibilizadas, outras requerem adicionar o sensibilizante, e os filmes eles já vêm com sensibilizados. Esse tema dos sensibilizantes merece uma apresentação à parte, principalmente por conta do uso que ainda se faz do bicromato no Brasil. Muitos não acreditam que pode fazer mal, porque nunca viram, mas olha, eu vi e o que eu vi não foi bonito. Todos os sensibilizantes absorvem radiação UV na faixa ou na cor, né, de 410 nanômetros. Essa explicação requer uma apresentação em separado, mas alguns sensibilizantes têm absorção a faixas mais largas de radiação. Mas nenhum sensibilizante de fotografia absorve acima de 500 nanômetros, ou seja, amarelo, e logo manusear emulsões não fotografadas requer uma iluminação amarela no seu ambiente de produzir o sua matriz. A qualidade da matriz pode requerer instrumentos para restringir as variáveis. É mais importante a planicidade do stencil do que sua espessura. Manter a espessura constante entre diversas preparações de matrizes é um ponto crucial para manter constante também o tempo de exposição e a resistência da matriz no uso. Manter a tela tensionada requer algumas condições mínimas e, conforme a aplicação, pode reduzir as suas opções. De uma forma geral, telas mais tensionadas imprimem melhor. Quadros muito grandes precisam, de repente, de adesivos de reforço na face inferior do stencil. É comum você ver o stencil reforçado com fita adesiva na parte de baixo, sem tampar o tecido, o desenho, evidentemente. Porque telas
de esticagem mais colagem, é mais difícil você conseguir tensões maiores e por isso se usa então esse reforço. Um fluxograma ou passo a passo na operação, mostrado como um gráfico, né, pra quem já viu, ele pode ser considerado um instrumento também. A qualidade da matriz, além do tensômetro, eu considero o medidor de espessura e o rugosímetro como os instrumentos mais necessários. Mas a forma mais fácil de obter espessura constante e planicidade é usando emulsões em filme ao invés de emulsões líquidas. Então é filme capilar, filme direto e indireto ou filme indireto. Eu fiz algumas pesquisas de preço, a gente vê, os preços variam um pouco, mas em cerca entre 100 e US$ 200 um rolo de filme. Uma vez eu fui questionado, porque o preço dessas emulsões é muito mais alto do que o das emulsões em líquido. Para variar, eu expliquei que preço e custo são animais diferentes. Então, como os equipamentos de impressão mais sofisticados precisam se justificar com demandas de produção maiores, porque senão o equipamento não se paga, o mesmo acontece com os materiais serigráficos. A partir de um certo volume de matrizes que você tem que produzir por dia, vai haver um ponto de equilíbrio onde o uso da emulsão em filme vai oferecer um custo menor do que o da emulsão líquida. E, novamente, né, para quem se interessar e me enviar um e-mail, eu vou responder com um relatório em PDF mostrando como um filme capilar de 130 e por rolo pode ser mais econômico do que uma emulsão líquida de R$ 100. Novamente, é vez de vocês me fazerem a pergunta. E até semana que vem.